O Grammy vai para... A ver... Caju Lineker. Uau. Muito obrigada a toda a inspiração que eu tive para fazer esse disco. Quando fiz esse disco, estava em preceito religioso, tinha acabado de renascer para Orixá e sou muito grata a tudo o que aconteceu na minha vida e vem acontecendo com esse disco. Eu sou muito grata, mais uma vez, a toda a minha equipe, a todas as pessoas que colaboraram comigo nesse projeto. Muito obrigada à minha família. Um beijo, mãe. Muito obrigada a todas as pessoas que seguem acreditando no poder da música brasileira. É uma honra defender uma categoria de pop, falar que um disco é pop e poder ganhar por isso. Muito obrigada, é uma honra. Valeu, gente. Viva Caju! E no 54º episódio do Acorde, analisaremos a obra Caju, composta e interpretada pela Lineker, lançada em seu álbum de mesmo nome, que foi vencedor do Grammy Latino 2025 como Melhor Álbum, Melhor Interpretação e Melhor Música para Veludo Marrom, que você ouve aqui ao fundo. No final deste episódio tem uma versão remix de Caju, que eu produzi especialmente para este episódio do Acorde. Para esta análise, receberemos a psicanalista Irvina Sampaio, que também é supervisora clínica, professora universitária e encantada pelas articulações entre música e psicanálise. A gravação deste episódio ocorreu 30 dias antes da premiação do Grammy. Acorde, música e psicanálise. Com Rafael Garbuio e Ricardo Pesati. 'Quero saber se você vai correr atrás de mim num aeroporto, pedindo pra eu ficar, pra eu não voar, pra eu maneirar um pouco, que vai pintar uma tela do meu corpo nu. Você já decorou quantas tatuagens tenho? Se eu ligo pra cartoon ou rabisco os meus desenhos? Quantos shows tem na minha agenda? Meu disco favorito, o peso do meu coração. Onde serão as férias? Qual o tamanho da demanda? No samba sei que samba, o que será que faz chorar? Será que você sabe que no fundo eu tenho medo de correr sozinho e nunca alcançar? Eu me encho de esperança de algo novo que aconteça. Quem diz petala rosa estará lá pro que aconteça. Num dia sou carente, completar suficiente. Quero amor correspondente pra testemunhar. Quando eu alçar o voo mais bonito da minha vida, quem me chamará de amor, de gostosa, de querida, que vai me esperar em casa, polir a joia rara, ser o pseudo fruto, a pele do caju. Correr atrás de mim no aeroporto, pedindo pra eu ficar, pra eu não voar, pra eu maneirar um pouco, que vai pintar uma tela do meu corpo nu. Você já decorou quantas tatuagens tenho? Se eu ligo pra cartoon, se eu rabisco os meus desenhos? Quantos shows tem na minha agenda? Qual meu disco favorito? O peso do meu coração. Onde
serão as férias, qual o tamanho da demanda? No samba sei que samba, o que será que faz chorar? Será que você sabe que no fundo eu tenho medo de correr sozinho e nunca alcançar? Eu me encho de esperança de algo novo que aconteça. Quem despetar a rosa estará lá pro que aconteça. Num dia sou carente, completar suficiente. Quero amor correspondente pra testemunhar. Quando eu alçar o voo mais bonito da minha vida, quem me chamará de amor, de gostosa, de querida, que vai me esperar em casa, polir a joia rara, ser o pseudo fruto, a pele do caju. Olá, nosso ouvinte, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um acorde hoje com a nossa convidada que já está ficando de casa já. Seja muito bem-vinda, Irvina. Hoje vamos falar uma música bem interessante, um tanto quanto diferente das demais que a gente vem analisando, né? Uma música bem atual e bem interessante. Seja bem-vinda, Irvina. Olá, boa tarde, Ricardo, boa tarde, Rafael, boa tarde, Andresa. Gente, eu estou extremamente feliz de estar aqui novamente com vocês, né? Já estava com saudade de vocês, falei até pro Rafa, pode me chamar, meu filho, quantas vezes quiser, porque eu sou uma grande fã e admiradora do programa de vocês e acho incrível quando a gente consegue aprofundar tanto na articulação música e psicanálise. E hoje eu estou emocionada, só venho aqui emocionada. Foi com Belchior, né? E agora eu estou emocionadíssima, porque eu sou muito fã da Lineker. O mais legal de tudo isso é que trazer alguém como a Irvina, que realmente curte esse processo, né, que assim como eu e o Ricardo dá muito valor a essa junção da música e da psicanálise, é mais uma chance de trazer, de deixar o projeto do acorde mais poroso, porque eu vou fazer uma explicação. Tanto eu quanto o Ricardo muito mais do que eu até, é muito ligado no que está acontecendo na cena musical, né? Eu que venho de um histórico musical mais tradicional, eu estudei música erudita a vida inteira, gosto muito de MPB, etc. Dou menos atenção a ver o que está acontecendo, na minha opinião. Gostaria de fazer mais isso. O Ricardo é mais atento. Mas mesmo assim a gente fica dentro das nossas bolhas. É assim que funciona, né? Não tem muito como sair. É difícil sair disso. Aí vem a Irvina e traz aquilo que está assim, resplandecente no céu musical brasileiro. A gente sabe, a gente vê, mas a gente ainda não olhou com cuidado. Aí vem a Irvina e traz. Então eu já queria começar agradecendo, Irvina. E de repente seria legal você falar o que a Lineker é para você musicalmente. Então, poderia falar horas sobre a Lineker, para mim musicalmente, né, pessoalmente também, porque eu acho que ela é uma mulher muito inspiradora. Mas gostaria de começar falando de como eu conheci o trabalho da Lineker. Lineker, antes de fazer carreira solo, ela tinha uma banda que se chamava Os Caramelos. E aí era a Lineker e os Caramelos. E, até onde eu me lembro, essa banda foi formada em 2015 e durou até 2020. Então foram 5 anos, assim, de muita produção. Eu acabei conhecendo, a partir da internet, vídeos que passaram a circular dela com a banda. Me encantei com a voz dela, me encantei com a presença dela. E, ainda bem, nesse momento ali inicial, ela veio fazer um show com a banda, Lineker e os Caramelos. Em 2016, ela fez um show aqui em Fortaleza, no Cine Teatro São Luís. Em 2016, eu fui para esse show. E aí, para minha felicidade, ela voltou em 2017 com a banda e cantou no Centro Cultural Dragão do Mar, na Praça Verde, que para mim foi um dos shows mais históricos e incríveis que eu já fui. Que esse show que ela fez em 2017 com a banda já era lançando um álbum, né, da banda e dela chamado Remonta. Esse álbum, foi Ricardo, sim, para mim foi extremamente marcante, porque era uma sonoridade completamente diferente, assim, de tudo que eu já tinha escutado. As letras eram profundíssimas,
A Lineker, para mim, ela tem um dom da palavra. Ela não só é intérprete, né? Ela não só canta, o que já é muito, mas ela também é compositora. Então, nesse álbum Remonta, as composições são dela. E aí teve uma música que ficou muito famosa, que é uma música chamada Zero. A gente fica mordido, não fica. Dente, lábio, teu jeito de olhar. Me lembro do beijo em teu pescoço, do meu toque grosso, com medo de te transpassar. Peguei até o que era mais normal de nós e coube tudo na linha de mão do meu coração. Peguei até o que era mais normal de nós e coube tudo na linha de mão do meu coração. Hoje a gente vai falar já da fase dela, carreira solo, né? Mas essa música do álbum Remonta, quando ela ainda tinha banda, Os Caramelos, ficou muito conhecida. E, inclusive, a gente participou, eu digo a gente, porque eu me sinto uma fã que fiz parte, a gente participou de um financiamento coletivo para que esse álbum saísse. Então, na época, todo mundo se juntou. E isso significa e representa muito o que é a Lineker para mim, né? Porque o primeiro álbum dela com essa banda já foi um álbum que convocou a coletividade. Então a Lineker é uma mulher negra, né, uma mulher preta, de pele retinta, uma mulher trans, uma mulher que enfrentou muitas barreiras, muitos desafios para se tornar quem é. Então, o fato de esse primeiro álbum já ter vindo com a força coletiva sempre disse muito pra mim. E aí eu fiquei completamente aficionada pelos vídeos que saíram do álbum, porque além de cantora e compositora, a Lineker também é artista visual e atriz. Então imagina, né? Ela junta esse mix de um combo de artes. E nessa época os vídeos dela viralizaram muito, que eram gravações assim no estúdio bem charmoso, e ela cantando aí as músicas com essa banda. E para mim, o aspecto visual, auditivo, a presença dela naquele estúdio compunha ali realmente um cenário maravilhoso. Então foi assim que eu me encantei e eu tive muita sorte de poder ter ido a shows dela em 2016 e 2017 aqui em Fortaleza. Então foi assim que essa mulher apareceu na minha vida. Que legal, Irvina. E assim, como o Rafa falou, eu gosto muito de estar escutando coisa nova, né? Eu tenho, inclusive, uma das coisas mais legais que eu faço na semana, tem uma aplicação do Spotify. Tem lá uma playlist que chama Descobertas da Semana. Então ela pega tudo que eu estou escutando, vai colocando, traz músicas que não estão nas minhas playlists, não estão nas minhas bibliotecas, mas tem a ver com o que eu venho escutando. Mas se eu não dou uma forçada assim para sair da bolha, a playlist não traz coisa nova. Então, eu tenho certeza que agora, quando começar a editar o programa que a gente vai fazer aqui da Lineker, vai aparecer mais coisa ainda interessante. Mas é uma das coisas que me deixa bravo, às vezes, quando me comentam, assim, principalmente lá no Instagram. Ah, mas hoje não se faz música boa quanto antigamente. Eu falo, cara, vocês não estão escutando o que de novo tá passando, que quanta gente boa fazendo música, né? Hoje, antes de começar aqui, tô até comentando de um cara que apareceu, que eu falei, nossa, eu nunca ouvi falar desse cara, nem o Rafa, a música dele é maravilhosa, um carioca, vamos tentar trazê-lo aqui no futuro, né? Vou nem falar o nome dele, mas assim, tem muita gente boa pra gente escutar fazendo música hoje, graças a Deus, né? Nosso Brasilzão aqui. Aí começando aqui, eu tive uma curiosidade, né? Eu sou um cara curioso, aí começou essa música, primeira coisa que eu fui ver, tem lá uma parte em japonês, meu japonês é muito zero quase, eu só entendi o arigatô ali, o muito obrigado que se fala. Arigatou gozaimasu, né? Ela fala. Eu acho massa. Aí eu falei, deixa eu ver o que
estão falando aqui, né? E jogando no Google Tradutor, tá assim, né? Olá, passageiro. Obrigado por embarcar no voo de hoje. Este avião está partindo do Japão com destino a Kazushi. Prepare e aproveite seu voo de volta para casa, né? Então começa assim a música com o pessoal, né? Com alguém, um anúncio num aeroporto, né? E começa desse jeito. Eu acho muito legal isso, né? De já ter uma coisa que é diferente daquilo que a gente está acostumado a ouvir diariamente. É novo. É o novo, né? É novo, Ricardo, e isso é uma marca muito fundamental da Lineker, porque assim, ela guarda áudios trocados com amigas, com pessoas do convívio dela, esse do aeroporto também. Por que é um aeroporto no Japão? Porque ela virou essa artista internacionalmente conhecida e ela viaja para muitos cantos fazendo shows. Então foi proposital, Ricardo, ela colocar a princípio essa chamada, que você bem traduziu agora, né, com auxílio aí no Google, colocar essa chamada para dizer que, bom, ela estava ali em trânsito, viajando. E aí isso quer dizer que ela está bombando em muitos prêmios internacionais, em muitas viagens, em muitos shows internacionais, mas ela está também querendo fazer uma viagem para dentro de si mesma. Ela tá ali, né, eu vi uma entrevista dela uma vez dizendo que o álbum Caju tem a ver também com esse mergulho mais interno, e a gente vai conversar e entender que Caju é uma personagem que a Lineker cria, e ao mesmo tempo faz essa brincadeira com Caju, o pseudo-fruto. A gente também vai falar sobre, mas esse áudio do aeroporto é exatamente para dizer que entre lá e cá, correndo e tudo mais, ela não se furta de pensar no amor. Não é porque é uma artista de renome e bastante conhecida, que vem alcançando lugares muito importantes, que também não vivencia solidão, que também não vivencia aí, né, a busca, por exemplo, por relações afetivas. お客様、こんにちは。本日のフライトをご利用いただきありがとうございます。この飛行機は日本を出発し、カジュ市に向かいます。どうぞリラックスして快適なフライトを。Então eu gosto de pensar que a Lineker, ela tá criando uma personagem, que é a Caju, e ela fala através da Caju, mas ela também diz que é um tanto autobiográfico ali. Tem a Caju falando e ela cria essa personagem mesmo, dizendo que essa personagem tem signo, Lineker é do signo de Câncer, certo? É uma canceriana, para quem acredita em signos, né? Emotiva, enfim. Só que ela diz que a Caju é leonina. Caju é leonina, gosta de brilhar, aparecer, né? E uma vez eu vi entrevista dela dizendo também que a Caju bebe cerveja, que nem é uma bebida que ela gosta tanto. Então ela foi criando essa personagem, uma personagem que quer se aventurar, que quer desbravar o mundo, que quer amar e ser amada sem medo. E eu acho muito importante situar, já que a gente está pensando em psicanálise, que estava falando que a Lineker antes fazia parte, né, aí tinha na verdade uma banda. Então, uma banda a acompanhava. Depois de 2020, ela e a banda anunciam, se eu não me engano, foi até numa entrevista para a revista Rolling Stone, elas anunciam a separação. Então, Lineker vai seguir a carreira solo e os Caramelos também vão se dedicar a outros projetos, né, independentemente. Em 2021, ela lança o primeiro álbum dela, solo, né, carreira solo, que se chama Índico Borboleta Anil, que a gata ela já arrasa desde os títulos, né? Índico Borboleta Anil. E aí, nesse álbum, ela estava em processo de análise, ainda está, né? Mas ela já fazia análise pessoal dela. E ela conta, isso vai se relacionar com o álbum Caju, porque ela conta que nesse álbum, no lançamento desse álbum, no processo para criá-lo, lá em 2021, ela estava numa sessão com a analista dela, e ela estava falando dos medos dela e também dos desejos de dirigir. Ela não tinha carteira de motorista ainda, ela estava querendo muito aprender a dirigir, só que ela estava às voltas naquele momento, né, que a gente está ali na análise encarando os nossos medos e os nossos desejos. E ela estava falando desse medo de dirigir. E a analista faz uma intervenção mais ou menos assim para ela. Bom, mas você está falando só do medo de dirigir um carro? Ou esse medo de dirigir é relacionado ao medo de dirigir a sua própria vida? E aí ela, pá,
para ali, segundo ela, né, ela diz: "Minha analista me deu uma alfinetada", então a analista faz aquela intervenção que a gente sabe bem, né, que o efeito vem no só depois. Isso é 2021, 21, processo do Índigo ainda. Quando é 2022, na verdade, ela lança o álbum. 2021 ela lança o álbum. 2022 ela ganha um Grammy, 2 Grammys com esse álbum, um Grammy Latino. 2022 ela ganha por melhor canção em língua portuguesa, que é a canção Baby 95, pela qual eu sou apaixonada também. Tudo começou com o sol. Fizemos a praia no quintal de casa. Tudo muito aceso. And our body in the sun. We kissed it slowly and softly. A areia espelhou azul. Baby, vem dormir comigo. Baby, sente a luz do sol. Baby, sussurrar no ouvido baixinho que acordar comigo é um travesseiro de manhã. E ela ganha o melhor álbum de música popular brasileira. Então ela já começou no primeiro álbum solo ganhando apenas 2 Grammys. E ela leva a sério isso que a analista falou, e ela pensa: preciso dirigir minha própria vida, preciso tomar as rédeas aqui da minha própria vida. Então ela diz que esse processo, que começou ali no primeiro álbum solo, veio se desenrolando para que em 2024, agosto de 2024, ela lançasse o álbum Caju. E me chama a atenção porque ela lançou no dia 19 de agosto, que é uma data leonina. Ela lançou Caju mesmo com essa proposta, né, dessa personagem, enfim. E também me chama a atenção porque foi um jeito que ela encontrou ali de articular as questões relacionadas ao amor, à falta, ao desejo, a partir, não só, mas a partir também de uma provocação, de um questionamento da analista. Isso é muito legal. E olha que interessante, né? Eu não sabia. Bom, tô sabendo agora esses detalhes lindos que você nos conta, mas isso me faz pensar em algo que estava na minha vista aqui, desde que eu comecei a ouvir. Porque eu queria falar um pouquinho mais do álbum Caju, né? Que Caju é a música, que a Irvina que escolheu, a gente vai se dedicar especialmente a essa música, mas que acaba levando o título de um álbum lindo, né? Que foi indicado ao Grammy Latino mais de 3 vezes, eu acho. Enfim, o álbum me surpreendeu muito, assim. Esse álbum foi indicado 7 vezes. 7 vezes, olha que coisa, é impressionante. Mas eu entendo porque eu ouvi o álbum inteiro várias vezes, do começo ao fim, fiquei muito entusiasmado. Depois a gente vai ter tempo de falar, eu acho, sobre o álbum. Se der tempo, eu gostaria de falar um pouco sobre ele também. Mas o legal do álbum ter ido tão bem, de ter, né, realmente caído no gosto, teve todas essas indicações, é que a gente fez muito material sobre, né? Então, assim como você, eu ouvi muitas entrevistas dela falando sobre o processo, todas muito interessantes. Mas uma coisa que me chamou a atenção desde o começo é que ela falou, recentemente eu vi um programa aberto, bonito, falando sobre isso, ela falou assim: não, este álbum eu gravei de uma forma analógica. Ela repetiu isso muitas vezes, né? Vem falando. E eu entendi o que ela quis dizer. Ela teve o cuidado de lançar o disco também num disco de vinil super bem feito. Por mais que a questão da gravação analógica, hoje em dia, agora me desculpe a ignorância, pode ser que eu esteja enganado, mas eu acho que em termos de processo de gravação não tem mais como voltar atrás. O processo de gravação é esse mesmo. É que eu acho que ela fez com mais cuidado, mais devagarzinho, mais caseiro. Mas na fala da Lineker, assim, é um projeto analógico. Eu fiquei tão encantado com esse termo, eu fiquei pensando. E agora com a sua fala, Ivna, faz mais sentido. Porque, veja, analógico, nós hoje em dia estamos muito acostumados a usar o termo analógico em oposição ao digital, ao virtual, né? A gente usa essa acepção e não está errada, é a ordem do dia nosso. Mas a gente vai mais a fundo, o adjetivo analógico, na verdade, ele é muito mais do que isso. Ele, de forma stricto sensu,
isso profundamente dizendo, ele é relativo a algo que é análogo a outra coisa. É algo que tem uma analogia, né? Ou seja, alguma coisa que é analógico é alguma coisa que tem uma analogia. E não faz, você não acha que faz muito sentido? Porque olhando por que a Lineker fala tanto que esse disco é analógico? Porque eu acho que deve fazer muitas analogias na vida dela, né? Inclusive, esse heterônimo lindo que ela inventou, né? Que é a Caju, já é uma analogia, mas eu acho que é muito além. De repente, eu vejo esse álbum, eu estou olhando para ele, ouvindo, como uma grande viagem musical que ela faz, né? Porque tem muitos pontos que se conectam entre as faixas, o começo, aquele final lindo, a última faixa que é uma carta que ela faz para ela mesma. É tão cheio de analogias que eu acho que quando ela diz que é um trabalho analógico, eu não sei se consciente ou inconscientemente, ela deve estar próximo desse conceito, né, análogo mais antigo, né, de uma analogia a alguma coisa. De repente, o que está dentro dela, né, o momento da vida que ela está passando, enfim, tantas coisas que a gente pode pensar. Exato, Rafa, eu achei muito legal você tocar nisso, porque eu também quero muito falar sobre o álbum, sobre a canção Caju, claro, mas acho que é bom a gente começar pelo álbum, porque assim, é analógico em muitos sentidos. Concordo quando você faz esse uso aí, né, do sentido da analogia. Então, ela utiliza a personagem Caju. Caju é uma mulher que tem suas próprias questões ali, porém, Caju tá sempre em diálogo com a Lineker. Então tem muitas analogias, por mais que sejam diferentes, uma personagem, a outra mulher da vida real, mas tem muitas analogias entre a Caju e a Lineker. São duas mulheres que, eu diria que o ponto em comum, talvez o central, são duas mulheres que querem perder o medo de viver a prosperidade. E aí digo isso porque também já escutei muito a Lineker falando, né, sobre o quanto na vida ela foi vivendo aí migalhas, relações amorosas que não correspondiam de fato com a pessoa que ela é, e o quanto ela foi trabalhando essas questões, inclusive em análise, para dizer com a Caju, eu mereço viver o melhor do amor. Eu sou uma mulher muito especial. Quem estiver ao meu lado, né, como diz a canção, tem que correr atrás de mim no aeroporto, já trazendo isso. E voltando para a questão do álbum analógico, é por vários motivos, Rafa. Primeiro, acredita, eu fiquei muito chocada quando eu soube disso, eu nem sou da música, assim, né? Talvez você e o Ricardo, com certeza, na verdade, vão conseguir entender melhor a simbologia disso. Mas a mim, como ouvinte de música, me tocou muito. Ela chamou uma mega equipe para a produção desse álbum Caju, equipe de produtores que já estavam com ela, só que ela chamou outra galera, como por exemplo Baiana System. Na verdade, desde o primeiro álbum solo, Índigo, no Índigo ela já chamou colaboradores, Milton Nascimento e Tássia Reis. Desculpa, né? Já começou assim, amor. E aí no Caju, ela chamou Baiana System, que faz parte de uma outra faixa com ela, mas que produz também uma série de produtores, Feijuca, uma série de produtores maravilhosos. E ela gravou, a equipe, eles gravaram em fita cassete. O álbum é todo gravado em fita cassete. Inclusive, tem uma das músicas, que agora eu não vou lembrar exatamente qual é, mas tem, depois se eu lembrar eu falo, tem uma das músicas que ela pediu e a equipe topou para todos os músicos, todo mundo lá, apagarem todas as luzes do estúdio e elas gravaram absolutamente no escuro, porque ela queria sentir o dub, ela queria sentir a vibração dessa música. Então eu acho que sim, analógico nesse sentido das analogias, né, entre a personagem Caju e a mulher Lineker, mas também ela tentou, Rafa, sair de uma aceleração e que, claro, né, imagina, com todo o sucesso, então show no Japão, show não sei aonde, show aqui, acolá, sair dessa aceleração para entrar num tempo outro. Ela fala que ela não quis ter pressa na consecução do álbum Caju. É por isso que é um álbum longo, tem 14 músicas, é um álbum que ela falou, gente, a gente vai demorar o tempo que for necessário. Claro que tem as pressões aí, né, da indústria fonográfica, enfim, mas ela quis fazer o mais devagar possível. E eu vi ela falando uma hora que faz muito sentido com isso que você está contando, que ela diz assim, eu quero transportar o ouvinte para outro tempo, que tem a ver, né, de novo analogia, o tempo, outro momento da nossa sociedade, né, mais calmo, mas também outro tempo. Tem uma faixa que tem 7 minutos, né, a faixa número 3, que se der tempo eu quero falar dela, são 7, não é tão,
na ordem do dia ninguém mais grava, né? Com canções tão extensas. E falando em tempo, né, Rafa? A gente tá sempre, se der tempo, vamos ver o tempo. É isso, ela quis dizer assim, Exatamente. pessoal, tem uma outra marca temporal aqui. Falando em tempo, né, essa conversa é um álbum de 50 anos mais atrás, que foi The Dark Side of the Moon, que a gente falou bastante dele no episódio Time, era exatamente essa mesma situação, né? Então tava lá o Pink Floyd viajando, um sucesso mundial, de um lugar para o outro, shows todos os dias, cada hora em um canto, e aí eles sentam e escrevem Time, que é exatamente para falar desse tempo corrido que eles estavam vivendo. E aí, quando eu vejo, né, essa letra aqui também, e no Time eles falam do avião, né, de estar lá viajando também, do tal do avião. Que o avião tem esse significado da inconstância, né? A música do Milton, né, Encontros e Despedidas, é uma coisa mais romântica, que é a estação do trem. Mas hoje a gente tem o tal do aeroporto, né? As pessoas estão chegando, estão saindo e pegam um voo e entra ali por um corredor e some, né? Vai para outro país, some fisicamente, né? Que hoje a gente continua muito em contato via os meios de comunicação que nós usamos aqui para nos comunicar, né? Hoje, por exemplo, nesse momento, estamos aqui em 4 pessoas, uma em Curitiba, outra em Fortaleza, uma em São Paulo e uma em Juiz de Fora, conversando aqui numa boa. 4 estados. 4 estados do Brasil aqui presentes nessa conversa, mas fica evidente aqui ela trazer isso, né? Aquela mensagem do aeroporto no Japão, do outro lado do mundo, né? Do outro lado do mundo, né, Ricardo? Literalmente. Vou pro Japão, como dizia o Gil, né? Só para saber onde o sol se esconde, do outro lado. E tá aqui, quero saber se você vai correr atrás de mim no aeroporto, pedindo para eu ficar, para eu não voar, para eu maneirar um pouco, né? Ir mais devagar. Que vai pintar uma tela do meu corpo nu, que é uma coisa mais contemplativa e de espaço de tempo em descanso, em contemplação, né, do que pintar uma tela como um modelo ali parado e ficar, o que você está fazendo? Posando para uma tela. Quanto tempo leva para posar para uma tela? Quanto tempo vai ficar ali parado, né? Então, é exatamente dar um break nesse tempo. Para quê? Vamos ficar aqui agora, nesse momento, né? Acho bem legal quando a gente já começa olhando para isso, que é exatamente essa parada no tempo, na correria, na maluquice e, ao mesmo tempo, no lugar de extremo movimento, né? Que é um aeroporto no Japão. Exatamente, Ricardo. E aí, falando também em outro meio de transporte, porque ela traz essa marca do aeroporto para dizer que ela está muito em trânsito, né? Mas ela quer assegurar também que esse estar em trânsito não a impede de ter tempo para viver o amor, não a impede de ter tempo para viver uma história, para viver uma relação. E para mim, Caju é um álbum que fala sobre muitas coisas, mas se a gente pudesse articular alguns significantes centrais, para mim seriam amor, tempo, medo, falta e prosperidade. É como se tanto a personagem quanto a Lineker estivessem se questionando do que eu tive medo até agora. Será que eu tenho medo de ser amada? Será que eu tenho medo de receber a grandeza, a prosperidade que de fato eu mereço? Será que eu tenho medo de sustentar o melhor para mim? Então, falando em outro veículo, né, em outro meio de transporte, a capa do álbum, não sei se vocês chegaram a ver, mas a capa do álbum traz um carro. E é um carro, assim, é um carrão vermelho, conversível. E a Lineker tá com a mão para fora, com vários anéis dourados e pulseiras, enfim, é uma imagem de poder. Então, eu acho que também não tem como a gente pensar no álbum Caju, que é o segundo álbum da carreira solo da Lineker, e que já é, como o Rafa estava falando também, já é um álbum tão reconhecido que foi indicado a 7 premiações do Grammy Latino, que eu acho que vai ocorrer em novembro, né? Mas a indicação saiu agora setembro, mês passado. E eu vi um vídeo que eu me acabei de chorar, que era a Lineker ligando para a mãe dela, de vídeo, e contando das indicações, e que ela foi indicada não só as 7 categorias, o que já é muito, mas entre as 7, todas as principais categorias. Por exemplo, álbum do ano. Terceira faixa. Tá indicado lá no Grammy, né? Canção do ano, Veludo Marrom, que é outra assim que a pessoa se acaba de chorar. Veludo Marrom, que é a terceira faixa do álbum, que vale a pena a gente falar dela.
Talvez eu goste ainda mais de nós, num dia inteiro colados a sós, com tempo pra se discorrer a dois, sentir sua pele sem tua roupa. Não ligo se faz frio ou faz calor. Hoje quem me ligar digo que tô nas nuvens de um poeta ou algo assim, torcendo pra não ser mentira. Enquanto você dorme, eu cheiro você pra guardar na memória o tom do meu veludo cor marrom. Ai, eu não tô a fim de desgrudar, mas quero fazer dos dias a paz, para fazer um escarcéu com teu sorriso. Nem ligo, a gente pode demorar. Talvez eu goste ainda mais de nós, num dia inteiro colados a sós, com tempo pra se discorrer a dois, sentir sua pele sem tua roupa. Não ligo se faz frio ou faz calor. Hoje quem me ligar digo que tô nas nuvens de um poeta ou algo assim, torcendo pra não ser mentira. Enquanto você dorme, eu cheiro você pra guardar na memória o tom do meu veludo cor marrom. Ai, eu não tô a fim de desgrudar, mas quero fazer dos dias a paz, para fazer um escarcéu com teu sorriso. Nem ligo, a gente pode demorar. Não, o Veludo Marrom é maravilhosa. E gravação do ano, outra música que também é incrível, todas desse álbum são maravilhosas, que é Ao Teu Lado. Também tá concorrendo à gravação do ano. Então, assim, poder assistir a Lineker falando com a mãe dela, que, né, a gente sabe, a partir da psicanálise, claro que as experiências de vida vão ser únicas, singulares, um a um, caso a caso. Mas sabemos que temos esse protótipo da mãe, ou quem desempenha a função materna, sendo esse objeto de amor primordial. E ver a Lineker falando com a mãe dela, chorando, extremamente emocionada, uma artista dessa grandeza, extremamente emocionada com o reconhecimento do seu trabalho, para mim não tem também como a gente deixar de falar numa perspectiva interseccional, porque nós estamos falando de uma mulher trans, negra, uma mulher preta, retinta, uma mulher que não é vista socialmente, enfim, como um corpo, por exemplo, que é digno de amor, né? Os corpos dissidentes, os corpos que não são padrões, seja por uma questão de raça, seja por uma questão de gênero, são corpos que historicamente ocupam um lugar simbólico imaginário na cultura de corpos que não merecem ser amados. Eu acho que Caju é um álbum também que convoca a gente a olhar para essa mulher, olhar para essa mulher preta, olhar para essa mulher retinta de um outro lugar. Não é à toa que ela tá lá, no carrão vermelho dela, com os ouros dela na mão. Não é à toa que ela tá cantando sobre amor. E aí eu acho que bem freudianamente, né, mas também já chegando com Lacan, acho que bem freudianamente eu gosto de pensar que o amor sempre tem a ver com uma questão narcísica, né? A gente não vai conseguir amar o outro se em algum momento a gente não tiver primeiro, lá no narcisismo primário, investido libido,
que a libido é essa energia sexual da pulsão, alguns chamam energia vital, energia que faz com que a gente invista nos outros, no mundo e também receba investimento. Então acho que não tem como a gente pensar num amor, numa relação de objeto com o outro, entendendo aqui que a gente está falando nessa discussão objeto para psicanálise, a gente não está falando objetalizar as pessoas, mas objeto alvo dos nossos investimentos de desejo, pulsão, amor. Não tem como a gente fazer isso se a gente não teve um outro que nos olhasse, que investisse em nós, que nos amasse, e se a gente não conseguiu lá no narcisismo primário, investir um tanto de libido no nosso próprio eu. Não é à toa lá no texto Introdução ao Narcisismo, de 1914, o Freud fala sobre essa questão da majestade do bebê ter recebido esse investimento, e depois, num tempo ou outro, no que é secundário, né, já que a gente está falando de tempo também, aí sim eu consigo preservar esse investimento no meu próprio eu, mas também me apaixonar por outras pessoas, investir. Mas eu preciso desse tanto de investimento narcísico. O narcisismo é constituinte nesse aspecto, né? Tem nada a ver com isso que a gente vê aí nesses tempos acelerados da internet, que fica agora tudo é mãe narcisista, marido narcisista, esposa narcisista. Não tem a ver com isso, né? A gente está falando do narcisismo como central para que a gente consiga, inclusive, ter autoestima, para que a gente consiga saber quem a gente é no mundo. E eu acho que a Lineker está cantando sobre isso também, no sentido de, bom, como é que eu fui olhada, como é que eu desejo que o outro me olhe. O que ela está dizendo, tanto com a Caju quanto ela mesma, o que ela está dizendo é, eu desejo amor, eu desejo ser amada. E uma mulher preta está dizendo isso num álbum que se canta amor, para mim, já é muito revolucionário. Eu lembro muito dos estudos que Carla Cotirene faz, né? Carla Cotirene, quem está escutando a gente, se não ouviram falar ainda dessa mulher maravilhosa, vão atrás, leiam. Carla Cotirene é assistente social, mas dialoga muito com a psicanálise também. Uma mulher negra, uma mulher também preta, retinta, soteropolitana, baiana, periférica, e que, para mim, é uma das maiores intelectuais vivas que a gente tem, não vou dizer só no Brasil, mas no mundo. E Carla estuda muito essas relações entre feminismos, mulheres e gênero. Ela é doutora em gêneros, feminismos e mulheres. Sempre que eu escuto Lineker, não tem como eu articular com Carla, porque tenho diálogos com Carla que ela está pensando justamente sobre o lugar da mulher negra como causa do desejo, como aquela a ser desejada. E aí, historicamente, como esse lugar não foi construído, a gente se depara com a solidão da mulher negra. Então, poder ter um álbum tão potente que está dizendo assim, olha, vocês merecem ser amadas, vocês precisam ser amadas, ir quebrando, ir descolonizando os nossos psiquismos para retirar a mulher, sobretudo preta, retinta, desse lugar da mãe preta, desse lugar daquela que só cuida dos outros, daquela que tá ali para cuidar de quem é o amor do outro. Mas o corpo dela não tá para receber esse amor. Então eu acho que a Lineker é revolucionária em muitos sentidos, e nesse sentido também. Então acho que ela receber todas essas indicações, enfim, é a gente começar a dar alguns passinhos nessa descolonização psíquica, que eu acho que é tão fundamental pensar numa psicanálise decolonial por isso também, para a gente começar a entender aí que a cultura, a história, tudo que a gente viveu por sermos um país colonizado, produziu traumas profundíssimos nos nossos inconscientes. E se o racismo é inconsciente, falando da Isildinha, né, a gente tinha falado um pouquinho antes de começar o programa, Isildinha Batista Nogueira nos ensina que o racismo é uma inscrição inconsciente. E se ele é uma inscrição inconsciente, ele vai atravessar o eu ideal e o ideal do eu. Ele vai atravessar o corpinho do bebê quando nasce, do bebê negro, e que os pais vão ter ali, por mais desconstruídos e por mais letrados racialmente que sejam, tem uma inscrição inconsciente da brancura. Então tem um prejuízo, saiu até uma pesquisa recentemente, tem um prejuízo muito grande na infância das crianças negras. Tanto no eu ideal, naquele Sua Majestade o Bebê, né? A perfeição narcísica, enfim, quanto também no ideal de eu. Para eu ser vista como uma mulher bonita, uma mulher desejável, uma mulher digna de amor, então eu tenho que me aproximar no ideal de eu
da brancura, do que é branco, do que é visto como padrão universal. E eu acho que a Lineker vem quebrar isso, ela já vem quebrando há muito tempo, mas para mim Caju é assim, não vou dizer um grito, porque não é um grito, né, é muito melhor que um grito. Caju para mim é assim, uma melodia de reposicionamento psíquico da mulher negra, sobretudo a mulher retinta, numa sociedade tão racista, sexista como a gente vive. Eu também queria deixar indicado aqui o texto de Lélia Gonzalez. Não dá também para a gente estar falando sobre essas questões sem pensarmos em Lélia Gonzalez, que é o texto Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira. Então não é que a gente vá, claro, ficar escutando o álbum Caju e fazendo todas essas elucubrações, mas eu acho que sem essas elucubrações, o álbum não atinge a sua potencialidade máxima que tem para atingir. Ou seja, quanto mais a gente olha e desvela essa música, mais caminhos e mais profundidades. Eu já achei muito interessante que a gente possa, como você muito bem fez agora, Ivna, entre tantas outras coisas, olhar para essa música e a partir dela poder fazer um comentário sobre o narcisismo, que é perfeito, né? Se encaixa. E eu vou fazer aqui um comentário pessoal. Se existe um termo psicanalítico tão importante e tão profundo quanto esse, que é tão mal usado na nossa contemporaneidade, né? É o narcisismo, como você disse, as pessoas não entendem. Se vai ler o texto de Freud, saber todo o percurso que ele fez até chegar àquela conjecturação que ele faz em introdução ao narcisismo, a forma como se usa hoje, né, é uma tristeza, porque realmente não se apreende nem 1% do que é isso. E essa música, eu concordo plenamente, é alguém em busca da sua reserva de libido essencial para a sobrevivência, especialmente por esses elementos todos que você falou, por ser quem é, no país que é, na época que é. E tudo isso me leva a dizer que talvez a frase que mais chama a atenção, é a frase mais linda da música, talvez é a pergunta que ela faz logo no começo da segunda estrofe. Você já decorou quantas tatuagens tenho? Aqui tem tudo, né? O Ricardo chamou a atenção do que vai pintar uma tela do meu corpo nu, que já é uma coisa linda e poética, falando em tempo. Veja só, no nosso tempo, em que se faz fotos com o celular em 1 segundo e a foto se perde amanhã, ela está falando de pintar uma tela, né? Olha que é transportar para outro tempo, né? De novo eu volto à questão das analogias, está tudo aqui, as analogias são todas muito profundas e nos permite ir para todos os lados. Já antecipando a questão do Caju, que eu sei que a Ivna tem muito para nos falar sobre isso, eu faço a provocação aqui, Ivna. Olha que coisa linda, né? Ela deixa claro nas entrevistas e tem uma frase que ela falou, que eu até anotei aqui, tão bonitinha, que é que ela fala assim, Caju, a personagem Caju que ela tá inventando, né, fala sobre o meu desejo, e ela na frente ela fala assim, é quase que o tamanho da seta que aponta para a nova versão de quem sou e quero ser. São frases de Lineker. É o tamanho da seta que aponta para a nova versão do que eu sou e o que eu quero ser. Eu acho isso de uma beleza extravagante, né? Mas a minha provocação para Irving e para o Ricardo é o seguinte, ela inventa um pseudônimo, né? Ela tem um momento Fernando Pessoa e inventa o heterônimo lindo dela, que é Caju, e vai explicando. A última faixa do disco é uma carta que ela manda para ela mesma. A carta, que aliás é uma faixa lindíssima, e a primeira frase é: me escrevo esta carta em primeira pessoa. Veja o tamanho do negócio, né? Para fundir a cabeça. Me escrevo essa carta em primeira pessoa. No entanto, nessa linda música, que é a faixa título, Caju, lá na frente, num trecho lindo, ela diz assim: quem vai me esperar em casa? Polir a joia rara, ser o pseudo-fruto, a pele do caju. Aí eu falei, mas peraí, então caju não é só o eu lírico. A caju pode ser a outra. Não, mas também pode ser a pele do caju, pode ser a minha pele. Enfim, eu vou jogar a bomba pra Ivna, que eu tô mais interessado em ouvir ela do que ficar elucubrando aqui. Mas não é lindo isso? É lindo, Rafael. Eu adoro quando a Lineker toca o coração das pessoas que ainda não a conheciam profundamente e se emocionam também. Sabe por quê? Porque, meu filho, agora eu vou falar como boa cearense, que eu tenho propriedade, eu tenho lugar de fala para falar sobre o caju. O caju que todo mundo pensa que é um fruto, né? Que é uma fruta, que é um... Por que que Lineker é tão genial que ela coloca aqui, e aí eu vou mergulhar um pouquinho também na letra, mas só um tantinho antes, já que a gente está falando muito de tempo, né?
O caju é um caju-fruta, tá? Caju é um pseudofruto. Pseudo no sentido de falso, de não é o fruto em si. As pessoas olham para a fruta caju, para o fruto caju, e acham que o fruto que está ali é aquela parte que a gente come, faz suco, mas o fruto do caju é a castanha. O fruto do caju não é a polpa, não é a pele, não é a carninha que tem lá dentro. O fruto mesmo, falando aí, né, botanicamente, é a castanha. E por que que tem um lugar de fala, além de psicanalista, por ser um psicanalista cearense, de estar falando sobre isso? Porque os cajueiros, né, são árvores, enfim, do litoral nordestino brasileiro, e nós aqui no Ceará somos primeiro lugar em produção de castanha de caju. Então, assim, se tem uma coisa que a gente entende é de caju, castanha de caju, e me chamou a atenção uma vez, gente, eu não sei se vocês viram, eu não vou citar, obviamente, de onde era, mas eu fiquei, não, gente, calma, horrorizada. Então, eu vi uma propaganda uma vez que a pessoa vinha e era um produto, um perfume, alguma coisa, um hidratante, algo para deixar cheiroso, que era de caju. E a pessoa chegava lá na sua bocena, retirava o caju do seu pé. Amor, o caju, meu povo, estava plantado na árvore, caju fake, né? Não é porque o caju é pseudofruto que ele precisa ser fake. Então a pessoa vinha e retirava da árvore o caju com a castanhazinha para cima. A castanha estava grudada no caule, na folha, e, amor, o caju ele é uma fruta que ele tá hoje de cabeça para baixo. Cajueiro é sempre a polpinha aqui, né, o pseudofruto, e embaixo está a castanha, tá? Depois tiraram essa propaganda do ar. Então me encanta saber que Lineker, mesmo sendo uma mulher de São Paulo, de Araraquara, né, do interior de São Paulo, Ricardo, me encanta saber que ela pesquisou sobre o caju, o pseudofruto também. Não é à toa que ela consegue colocar isso tão bem na canção, né? Então, quando ela fala ser o pseudofruto, a pele do caju, me dá a ideia também de o caju, ele é, né, esse pseudofruto suculento, ele é doce, mas ao mesmo tempo ele é ácido. Tem aquele ditado, rapadura é doce, mas não é mole. Não, caju é doce, mas também é ácido. Então, me parece que ela está falando dessa mulher, né, que pode aí, que deseja desfrutar o amor, ser desfrutada, que até isso o machismo nos fez pensar erroneamente, quando a gente diz assim, tal mulher se dá o desfrute, né? Antigo, porém isso ainda se reproduz. O que seria mais maravilhoso do que a pessoa se dar ao desfrute? A pessoa se permitir desfrutar. Então, essa entrevista que você colocou da Aline, que eu acho que esse álbum, ela se permite desfrutar. Ela diz em outros momentos, eu quero me divertir com esse álbum. A turnê é cansativa e tudo, eu quero poder me divertir. E eu acho que isso tem a ver com o pseudofruto, caju, que é suculento, que alimenta. Do caju a gente faz tanta coisa. A gente faz suco. Hoje, inclusive, eu como boa cearense, amanheci tomando suco de caju, já em homenagem aqui ao nosso momento. Então a gente faz suco, a gente faz doce, mel, assa as castanhas, faz carne de caju, muita coisa. E aí, diante do que você colocou também, Rafa, eu acho que quando ela vai poetizando com essa caju e esse caju, ela faz esse jogo propositalmente ambíguo, né? A caju personagem, o caju pseudofruto, porque eu acho que essa mulher, caju, é uma mulher que quer se colocar nesse lugar tão suculento, tão doce, tão ácido, tão desejável, tão desfrutável, quanto o fruto também. E quando ela começa, e aí o Ricardo lá no início falou do Japão, do avião, ela já começa dizendo que ela está em trânsito, mas o fato dela estar em trânsito e muito correria e trabalhando muito, não a impede de se fazer questões centrais a si mesma e fazer questões para o outro, porque ela começa a música com uma indagação, que o Ricardo trouxe também, né? Quero saber se você vai correr atrás de mim num aeroporto, pedindo para eu ficar, para eu não voar, para eu maneirar um pouco, que vai pintar uma tela do meu corpo nu. Quero saber se você vai correr atrás de mim num aeroporto, pedindo pra eu ficar, pra eu não voar, pra eu maneirar um pouco, que vai pintar uma tela do meu corpo nu.
Você já decorou quantas tatuagens tenho? Se eu ligo pra Cartoon ou rabisco os meus desenhos? Quantos shows tem na minha agenda? Meu disco favorito, o peso do meu coração. Eu, quando escutei essa música nas primeiras vezes, eu escutava que vai pintar uma tela no meu corpo nu. E aí eu acho muito legal esse ato falho auditivo, porque tanto tem a dimensão temporal que vocês colocaram, vai pintar uma tela do meu corpo nu, então ela está ali com esse tempo suspenso, sem, mesmo na correria, né, de turnê, mas ela estaria ali com esse corpo para ser visto pelo outro, para ser pintado pelo outro. E se eu escolho pintar o corpo de alguém, eu coloco esse alguém num lugar desejante, coloco esse alguém num lugar ali de ser visto, né? Eu retiro essa pessoa da invisibilidade. Então, acho que tem isso. E o meu ato falho ali auditivo que eu fazia era pensando ainda num outro tempo, que era, olha que coisa linda, vai pintar uma tela no corpo nu. Então ele vai pintar uma tela, ela vai pintar uma tela no corpo dela. E eu adorei quando eu percebi que era uma tela do meu corpo nu, porque para mim hoje eu escuto das duas maneiras. Vai pintar uma tela do meu corpo nu, no meu corpo nu. E eu acho que ambas as maneiras aí têm a ver com o que vocês pontuaram de o corpo poder estar ali num lugar onde a temporalidade não corre. Ele não tá na canção, né? Quando isso acontece, ela não está, por exemplo, dizendo assim: olha, você tá cortando minhas asas. Você tá me impedindo de voar. Não, ela tá dizendo assim, a pessoa tá pedindo pra ela, maneira um pouco, não voa agora, espera aqui, vamos fazer um voo junto comigo, ou vamos aterrissar aqui, vamos ficar em terra mesmo, fazer voos, né, voos outros, voos amorosos, voos de imagem dessa tela, vamos fazer outros voos, mas não é no sentido machista do homem que viria cortar as asas da mulher, ou de alguém que viria reproduzir machismo. Não, é muito mais no sentido mesmo de vamos entrar num outro tempo. E aí eu acho que ela consegue com uma fineza muito grande convocar esse outro sem ser necessariamente da ordem de uma cobrança. Ela tá dizendo, e aí? Você vai correr atrás de mim no aeroporto? E ela diz como uma relação também recíproca, né? Porque ela diz, bom, eu tô aqui, disponível. Você está? E quando você disse, Rafa, sobre a segunda parte, que também é uma questão, a meu ver, ela está sempre indagando esse outro. Indagando. Por quê? Me lembro quando Lacan diz, por exemplo, que o amor, e a gente pensa em várias dimensões do amor, mas o amor, ele quer estar ali junto ao objeto desejado. O amor, ele quer saber se é amado também. Então, quando ela pergunta, você já decorou quantas tatuagens eu tenho? Você já sabe se eu ligo para Cartoon ou se eu rabisco meus próprios desenhos? Quantos shows tem na minha agenda nessa correria toda, né? Qual é o meu disco favorito? E um peso do meu coração. Eu escuto muito lacanianamente isso, quando ele diz, né, que amor é também dar o que não se tem para quem não quer. O amor é um encontro entre duas faltas. O que me parece que ela tá querendo saber aqui é, você tá atento, atenta, atente às minhas faltas? Você já deu tempo de você conhecer as minhas faltas? Porque ela fala de coisas corriqueiras, a minha agenda, as tatuagens que eu tenho, se eu gosto de cartão, rabisco os meus desenhos, mas ela fala de uma coisa profundíssima junto a isso, que é, e o peso do meu coração? E o peso do meu coração? A gente precisa ter tempo para construir uma certa intimidade no encontro amoroso, que é esse encontro que, a meu ver, é um encontro entre duas faltas, para que a gente consiga acessar o peso do coração do outro. E volto a falar interseccionalmente, que para mim, pelo menos no consultório, eu escuto muito assim, os homens estão nas relações amorosas heterossexuais, heteronormativas, muitas vezes falando em busca de uma certa leveza. Ai, mas a mulher traz muito peso, não, tá trazendo muito peso para essa relação, eu quero uma coisa leve, eu quero uma coisa mais leve. Mas de que leveza é essa que a gente está falando? Porque quando a gente está numa dinâmica social aí, que coloca muitos pesos sobre a mulher, é muito infantil buscar uma relação
leve. Não é que as relações não devam ter levezas, as relações devem ter levezas, devem ser lugar de descanso, lugar de fato, você conseguir se sentir leve. Mas eu tô falando de um outro aspecto, eu tô falando de uma distorção dessa leveza. E me parece que aqui a Caju tá convocando a gente pensar assim: e aí? Você aguenta, você suporta uma relação em que você vai conhecer o peso do coração do outro, em que você vai saber das experiências traumáticas pelas quais esse outro passou. Não que você tenha que dar conta disso, não é sua responsabilidade. Mas será que você vai conseguir tomar a parte que lhe cabe nessa relação e se responsabilizar, por exemplo, de acessar o coração desse outro? Porque não vai ter só leveza no coração da pessoa, vai ter peso também. Então, será que a gente banca? Será que a gente banca isso? Acho que a Caju tá convocando a gente a todo momento a pensar o que é que a gente banca numa relação amorosa. E aí eu queria só fazer um adendo também, antes de passar, né, para outra estrofe e tudo, mas fazer um adendo que é, a gente sempre conversa aqui sobre várias músicas. Estamos na Caju, mas aí o Ricardo citou já outras, enfim, e eu fiquei me lembrando que eu acho que esse álbum Caju também traz um outro lugar para essa mulher que é. Aqui no Nordeste a gente tem muitas canções, em muitos estados do Nordeste, que cantam, que elogiam, que enaltece a morena. Com certeza vocês conhecem várias. A morena é linda, a morena é tropicana, a morena é suculenta como carne de caju. A gente tem o maravilhoso Alceu Valença falando. Com Vicente Barreto, nosso grande amigo. Grande Vicente, abraço. Abraço para Vicente Barreto. Então a gente tem o quê? Eu cresci escutando ode às morenas, elogio às morenas, né? A morena sempre como essa coisa muito desejada, muito linda, muito formosa, muito... Isso é muito nordestino no sentido do dengo, do chamego, do... A morena tá ali naquele lugar de que as pessoas estão desejando ela, certo? Mas eu acho que... E nesse álbum Caju tem uma música chamada Negona dos Olhos Terríveis, maravilhosa. Inventei mais um verão, preciosa água e sal. Solidão se arranca com banho de mar. Vai dar pra respirar e ainda nem é dezembro. Safiras além das minhas mãos. Âmbar é minha pedra do sol. Ponta da bússola, boca na areia, coração é dom. Rastreado, rastreado. Negona dos olhos terríveis, sereia caminhando a pé. Quadril de rebolar teus sonhos. Coração doce, cor de mulher. Farol que cegará teus olhos, impossível de se desviar. Na boca te embebeda inteira, em forma de doce de lambuzar. Negona dos olhos terríveis, sereia caminhando a pé. Quadril de rebolar teus sonhos. Coração doce, cor de mulher. Farol que cegará teus olhos, impossível de se desviar. Na boca te embebeda inteira, em forma de doce de lambuzar. Que a gente fala, né, já vem na cabeça, Negona dos Olhos Terríveis. Então, a Negona dos Olhos Terríveis, ela é sereia caminhando a pé. Pra que é uma coisa mais atraente do que uma sereia caminhando a pé. E aí, eu amo o Seu Valença, eu amo Morena Tropicana, eu cresci escutando Morena Tropicana, porém, eu acho que durante muito tempo, e a gente sabe que em psicanálise, os significantes, as palavras, tem múltiplos sentidos, a gente não precisa ter um sentido colado, mas eu acho que durante muito tempo a gente teve o sentido colado na palavra morena e moreno, como esse sentido do embranquecimento, como esse sentido do
se eu sou morena, então eu não preciso me afirmar como negra. O moreno, morena me distancia do negro. O moreno é até considerado belo, bela, porque tá mais perto do padrão universal de beleza da branquitude. Mas o negro, não. Então eu acho que quando a Lineker coloca nesse álbum essa música, eu me lembro de Morena Tropicana, continuo amando, continuo adorando, mas eu acho que é importante em 2025 a gente fazer uma ode às mulheres pretas também, porque a mulher morena, ela vai estar mais próxima, digamos, da mulher negra parda, né? A mulher negra de pele mais clara, mas é a mulher negra de pele mais escura. Onde é que tá essa ode para substituir o ódio ao corpo dessa mulher? Onde é que tá isso? Então eu me lembro de uma outra canção chamada Alienação, do primeiro bloco afro do Brasil, que é o bloco Ilê Aie. Se você tá afim de ofender, é só chamá-lo de moreno, pode crer. É desrespeito à raça, é alienação. Diz! Aqui no Ilê Aie. Eu quero ver a concha agora, vá! Se você tá afim de ofender, ok? É só chamá-la de morena, pode crer. Você pode até achar que impressiona. Aqui no Ilê Aie. Lindo! A consciência é o objetivo principal. Eu quero muito mais, além de esporte e carnaval. Natural. Chega de eleger aqueles que têm. Se o poder é muito bom, eu quero poder também. Se você tá afim de ofender, é só chamá-lo de moreno, pode crer. É desrespeito à raça, é alienação. Vocês, aqui no Ilê Aie. Se você tá afim de ofender, é só chamá-la de morena, pode crer. Você pode até achar que impressiona. Aqui no Ilê Aie, a preferência é ser chamada de negona. O sistema tenta desconstruir, te afastar das suas origens, pra que você não possa interagir. Construir, já passou da hora de acordar. Assumir sua negritude é vital pra prosperar. Ser negro não é questão de pigmentação, é resistência para ultrapassar a opressão. Sem pressão, luta sempre, igualdade e humildade. Vou subir de Ilê Aie, encantar toda a cidade. Se você joga a mão pra cima, se você tá afim de ofender, canta concha, tá lindo. É desrespeito à raça, é alienação. Aqui no Ilê Aie. Se você Que diz assim, eu vou trazer só esse trechinho, o nome da música é Alienação. Negona dos Olhos Terríveis, da Lineker, pra mim conversa com Alienação. essa música Alienação do Ilê Aie, que diz assim: se você tá afim de ofender, é só chamá-lo de moreno, pode crer. É desrespeito à raça, é alienação. Aqui no Ilê Aie, a preferência é ser chamado de legão. Aí vem a parte da mulher. Se você tá afim de ofender, é só chamá-la de morena, pode crer. Você pode até achar que impressiona, ô morena, mas aqui no Ilê Aie, a preferência é ser chamada de negona. E aí eu deixo aqui registrar também a força e a potência do bloco afro Ilê Aie, né? Apesar de Lineker ser uma mulher trans de São Paulo, mas o Ilê Aie, criado em Salvador, na Bahia, atravessou esse Brasil inteiro. E foi o Ilê Aie o grande responsável para que mulheres jovens, Lineker tem 30 anos, se eu não me engano, mulheres jovens pudessem também se ver, mulheres jovens pretas, né, pudessem se ver como empoderadas, como lindas. O Ilê Aie tem a Noite da Beleza Negra. Anualmente são escolhidas as deusas do ébano. Eu tenho, inclusive,
duas grandes amigas que são deusas do ébano, porque é igual a Miss. Quando você é Miss 1900 e tal, você nunca mais deixou de ser Miss. Quando você é deusa do ébano ano tal, você não deixa de ser deusa do ébano. Então eu mando um abraço para a deusa Gisele Soares, deusa do ébano de 2017, e para a deusa Lorena Bispo, deusa do ébano 2024, e para Arani Santana, Dete Lima e Valéria, que são mulheres que fazem outras mulheres negras se sentirem empoderadas. Então, Lineker está cheia de ouro, brilhando e reluzindo isso tudo, tem a ver com toda essa construção social, que eu acho que não é que a gente vai deixar de cantar para as morenas e morenos, tá? Mas a gente precisa situar esse significante também num outro lugar. A gente não pode mais usar esse significante, a meu ver, para apagar o significante negro, negra. Se for um apagamento, enfim, gente, eu me empolgo. Muito legal, Irina, muito legal. E continuando aqui, falando da letra também, né? Antes de entrar em letra, você falou tanto do outro, né? Do outro. Eu lembrei, na teoria lacaniana, né? Do pequeno outro e do grande outro. E eu vejo esse caju, o grande outro, né? Ela vai para esse lugar do grande outro, daquele outro que estrutura, o outro que a faz diferente. Né? Na teoria lacaniana, você tem o pequeno outro, que é aquele que você é o do dia a dia, é o normal, você se vê no outro, mas é o mais, né, que a gente encontra o tempo todo. Mas tem o grande outro, né? A primeira figura é a mãe, que vem aquele grande outro. Tanto é que você disse que a primeira ligação foi para a mãe no Grêmio, né? Então tem esse lugar desse grande outro, e eu vejo a Caju como esse grande outro para ela, né? Ela constrói um grande outro que ela mesma faz, que ajuda a se estruturar. Eu acabo, assim, eu lido muito com empresários na área de treinamento, e uma das coisas que eu sempre tento trabalhar com eles é essa história da falsa competência, de achar que não merece, né? Que acabou de, vou ser promovido e eu não tô pronto para assumir aquela posição, né? Mas a gente tem que às vezes falar, amigão, ninguém tá pronto. Aquela posição, a pessoa saiu, vai ter que entrar alguém no lugar dela, não tem ninguém pronto. E acharam que você é a pessoa mais qualificada, mas porém você sabe que estão esperando que vai ter um tempo aí de adaptação, porque você não está pronto e estão apostando em você. O que é necessário para você se tornar essa pessoa? Porque você ainda não é essa pessoa, você vai na direção de se tornar essa pessoa. Quando a gente fala em competência aqui, né, ela até entra numa parte, me soa muito natural, quando ela fala aqui, qual o tamanho da demanda? Qual o tamanho da demanda, para mim, é tão empresarial, né? É tão, tipo, vamos produzir quanto, né? Eu fazia isso com caminhões. Quantos caminhões nós vamos produzir no ano que vem? Você tem que determinar quantos caminhões vão ser produzidos um ano antes, porque você precisa comprar motor, peça, blá, 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 blá. E ficava horas discutindo qual seria a demanda do ano seguinte, porque se você fizer demais, sobra, se fizer de menos, falta. E na música tem esse lado também, né? Na parte empresarial de você chegar onde ela chegou. Tem muito talento no trabalho da Lineker, muito mesmo. Mas para conseguir essa quantidade de indicações ao Grammy, tem um trabalho também de estruturação, de carreira, de repertório, de comunicação, de marketing, tudo para fazer realmente uma coisa que seja impactante, que é a demanda. Onde eu vou atingir a demanda não é só número, né? Isso que é bonito na arte. Né? A arte não é pautada só em números. Quando você vai só no número, não acontece. Né? Você tem que trabalhar muito bem essa parte artística. Quanto mais do coração vem, melhor fica. Então, você percebe que aqui tem muito coração. Mas, ao mesmo tempo, tem esse diálogo, né? De, será que eu dou conta? No samba, eu sei o que samba, e o que faz chorar. No samba eu entendo, mas aqui nessa música, será que você sabe que no fundo eu tenho medo? Opa! O medo aqui de correr sozinha e nunca alcançar, porque você correr risco, você vai lá e junta um monte de gente, investe
tempo, investe recurso, investe dinheiro, investe. Sabe qual a segurança que você tem de que vai ter o resultado? Não tem. Então, o que você faz no sentido de conseguir ter esse resultado é se envolver, é fazer o melhor possível, é buscar qualidade e buscar melhorar, ir construindo, se jogar, né? Então, tem isso muito nessa frase aqui, né? Como o disco favorito, né? Que pergunta o que eu gosto, o que eu não gosto, né? Onde serão as férias, qual o tamanho da demanda? E assim, eu me encho de esperança de algo novo que aconteça. Quem despetala a rosa estará lá para o que aconteça? Uns dias sou carente, completa, suficiente. Quero amor correspondente para testemunhar. Onde serão as férias? Qual o tamanho da demanda? No samba sei que samba, o que será que faz chorar? Será que você sabe que no fundo eu tenho medo de correr sozinho e nunca alcançar? Eu me encho de esperança de algo novo que aconteça. Quem despetala a rosa estará lá pro que aconteça. Nos dias sou carente, completa, suficiente. Quero amor correspondente pra testemunhar. E tudo isso, como você muito mesmo disse, numa pessoa que não está acostumada a estar naquele lugar de admiração. Não foi a pessoa admirada, o padrão ideal de beleza, o ego ideal que todo mundo sonha. Não, uma mulher negra, periférica, trans, né, brigando com Deus e o mundo, se fazendo ser vista e se tornando esse eu, Caju, que é tudo que ela queria ser, nessa situação dessa música. Isso é muito, muito bonito mesmo. Exato, Ricardo. E aí você foi falando, eu fui pensando em várias coisas. Achei legal você comparar com esse mundo empresarial que você transita e transitou, porque acho que nem no amor, nem nos negócios temos garantias. A gente faz apostas, mas não há garantias, mesmo, como você colocou. Quando eu escuto ela se questionar onde serão as férias, qual o tamanho da demanda, eu faço uma contraposição entre férias e demanda. Me parece que numa relação amorosa bom, vamos aqui planejar, né? Onde serão as férias? As férias aí talvez no sentido de o que é prazeroso, o que a gente vai planejar para usufruir do prazer. Tá, isso também faz parte de um relacionamento amoroso. Mas e o tamanho da demanda? Aí eu desloco um pouquinho desse exemplo que você deu da questão empresarial, voltando para o relacionamento amoroso e penso, a demanda é também um indicativo de que, se estamos num relacionamento amoroso, seremos demandadas. Seremos demandados e demandadas. Haverá demanda. Aí eu já entendo a demanda nesse sentido de algo que exige uma solução. Quais são os problemas aqui? Quais são as demandas que a gente tem para enfrentar como casal nesse dia a dia? O que a gente tem aqui para resolver? Como é que a gente pode solucionar? Não são só férias. Uma relação amorosa não se constitui só de férias. Ela também tem demanda. Então ela está querendo saber se ela pode confiar o suficiente em alguém, não só para planejar férias, e claro que a gente está usando férias aí, né, como esse significante que pode ter múltiplos sentidos de lazer, bem-estar, usufruir da presença do outro, mas esse outro vai estar presente também na hora das demandas? No samba, eu sei que samba, é o óbvio. No samba, a pessoa samba. Mas assim, o que será que faz chorar? No choro e nessa relação amorosa, você vai se despir, pensando lá na tela, você vai se despir ao ponto de o outro acessar o que te faz chorar, o que de fato te comove, o que te amedronta, o que te assusta. Você vai estar disposta aí nessa relação a isso, né? E para ainda, né, potencializar mais essas questões, aí ela vem trazendo, olha, será que você sabe que no fundo eu tenho medo de correr sozinha e nunca alcançar? E aí Ricardo traz, né, coisa do nunca alcançar, claro, sem um trabalho, pensando aí nessa coisa mais, nesse lado mais empresarial, né, dos Grammys, do disco, da produção, sem o trabalho árduo, a gente sabe que só o talento não basta. Muitas pessoas talentosíssimas não conseguem acessar determinados espaços. E como bem dissemos, Lineker representa aí corpos dissidentes que não estão autorizados, ou não estavam até pouco tempo, autorizadas a ocupar determinados espaços. Então tem trabalho muito árduo. E numa relação amorosa, também tem trabalho muito árduo. E aí, quando ela se abre e diz, será que você sabe que no fundo eu tenho medo, eu tô aqui planejando férias, eu tô aqui falando das demandas, mas olha, eu tenho medo de não alcançar.
Eu tenho medo de não ocupar um determinado lugar. Eu tenho medo de, ao ocupar, não sustentar um determinado lugar. E aí não é que o outro vai nos garantir a ocupação desse lugar. Mas eu escuto também, Ricardo, como se ela estivesse dizendo assim: caminhar ao lado de um outro e não dependendo do outro, mas ao lado de um outro, pode nos fortalecer para alcançarmos, né, para alcançarmos aí algum ponto. E voltando um pouco tanto para o Freud, mas pensando um pouquinho no Lacan, quando ele diz para a gente que o desejo é desejo do outro, ele está dizendo que desde o momento que a gente nasceu, quanto bebezinhos, fomos desejadas ali por um outro, ou não desejados, ou mas algum outro se ocupou de nós. Então eu gosto de pensar que a gente nunca vai conseguir se desvencilhar completamente desse desejo do outro. A gente trabalha muito na análise para se desidentificar de muitas identificações que nos prejudicam. A gente trabalha muito arduamente, falando de trabalho, trabalhamos arduamente em análise para não passar uma vida inteira respondendo ao desejo do outro, mas a rigor, não dá para a gente existir sem o outro. E aí me lembro também do Freud, quando lá do período pré-psicanalítico ainda, em 1895, no famoso Projeto para uma Psicologia Científica, ele nos ensina que o bebezinho humano só vai sobreviver e só vai poder ter condições de viver por conta do que ele chama de complexo do próximo, que tem a ver com tem que existir um outro que seja ao mesmo tempo a primeira força auxiliar do bebê, não deixa o bebê morrer de fome, de sede, de frio, mas é também já desde o início uma relação ambivalente. Esse outro é a primeira força hostil, não vai atender o bebê a todo momento, não vai estar ali sempre. Então, claro que a gente faz, a partir dessas marcas, muitas projeções no outro, né? A gente quer que o outro atenda os nossos desejos, a gente quer muitas vezes que o outro responda às nossas demandas, a gente projeta, e para que é um lugar mais propício a projeções e idealizações do que o campo amoroso dito romântico. Há muitas projeções aí, mas eu acho muito importante destacar nessa estrofe também, quando ela pergunta das férias, da demanda, do que faz chorar, que ela está buscando a intimidade com esse outro. E aí eu acho muito importante para nós, enquanto mulheres, por todos os motivos que eu falei e muitos outros, eu acho muito importante para nós, enquanto mulheres, assegurarmos esse auto-amor. Um amor próprio, a autoestima, no sentido de que não é que você só será porque o outro te ama. Não é que você só terá um lugar, só alcançará um lugar porque um outro te valida. Não é isso. Mas também eu acho importante a gente pensar que não são coisas excludentes. Por exemplo, o fato de eu construir aí, a partir do meu narcisismo, um auto-amor sólido, o fato de eu me achar, como a Aline que disse, né? Sou especial mesmo, mereço o amor. Isso não exclui o meu desejo de querer ser amada por outra pessoa, por um outro, por uma outra. Isso não exclui, porque eu acho que às vezes a gente pode enveredar numa distorção meio problemática quando a gente vai para essa discussão, que é quase como se também ficasse uma coisa muito imaginária, no sentido lacaniano, de sentido único, que é, se eu tenho meu auto-amor, eu me basto, ponto. E isso também é muito massacrante com as mulheres. Então eu acho que a gente precisa entender que a construção narcísica de investimento libidinal no próprio eu, o nosso auto-amor, a nossa autoestima, não vai nos livrar, e nem deve nos livrar, do desejo de estarmos em relação com o outro. Nós também desejamos investir libidinalmente no outro. Eu acho que em Caju, a Lineker e a personagem Caju estão cantando isso. Cara, eu sou uma mulher fodona, sou a Lineker, eu me amo, mas eu também quero ser amada. Acho que ela tá assim, dizendo isso pra gente em letras garrafais, né? Amor próprio não substitui o amor da relação com o outro. E claro que a gente está falando do encontro entre faltas. É saber que, sim, vai ter um dia que a pessoa vai estar ali, vai dar conta daquele tamanho, daquela demanda enorme. E vai ter outro dia que a pessoa vai falhar. Não vai. Às vezes a pessoa está ali só para férias. Ela não segura o rojão da demanda. E aí você já entende, bom, então essa relação aqui não tô topando, né? Me parece que é como se a Lineker dissesse também assim, cara, tô cansada só de férias. Assim, tô cansada de relação que só busca o leve, só busca as férias, mas e a demanda? Mas e o peso do coração?
Mas e o choro? De todas essas reflexões, e são intermináveis, e todas deliciosas, profundas, e a gente quer continuar ouvindo, pensando e falando, né? A Irvina fala uma frase, eu penso 15, o Ricardo fala outro, eu penso mais 20, eu acho que todo mundo que tá ouvindo é assim, né? E isso que é a beleza do negócio. Mas eu não quero correr o risco de deixar passar uma frase que aí é bem sessão psicanalítica mesmo. Sabe aquela coisa? A pessoa tá falando, 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 e ela nem percebe, no meio solta uma frase que você escuta e fala, meu Deus, mudou tudo aqui. E aí você tem que voltar e falar, você disse isso. É isso que eu vejo nessa música, Irvina, lá no meio desse texto lindo, quando a Lineker, ou a Caju, ou as duas juntas, vai saber, né? Em dado momento, assim, no momento todo bonitinho, que tá falando de esperança, não sei o quê, solta a frase, abre aspas, quem despetar a rosa estará lá para o que aconteça, fecha aspas. É uma indagação no meio da música. Olha, eu não dou conta de falar sobre toda a profundidade do que é esta indagação no meio de uma corrente de pensamento quase que inocente. Nessa hora tá quase que inocente a música, sabe? O refrãozinho tá gostoso, você se deixa embalar pela baladinha da música, que também é uma delícia, e talvez passe despercebido a todos o tamanho desta pergunta. Quem despetar a rosa estará lá para o que aconteça? Porque aí cada um vai para um lado, né? No meu, eu vou para a seguinte questão: despetalar a rosa é conhecer alguém além da superfície, permitir que este alguém se mostre para além da persona pública do dia a dia da rua, sabe assim? E aí, se você de alguma forma entusiasma a pessoa a fazer isso, permite, se você cria as condições, a gente vai se deparar com um ser humano assim como nós mesmos, né? Dilema do porco-espinho. A gente quer ficar juntinho e juntinho às vezes dói. Então essa frase que solta ali no meio, talvez é a frase mais cortante entre um relacionamento, não precisa nem ser um relacionamento amoroso no sentido estricto senso romântico, no relacionamento entre dois seres humanos, independente de qual seja esse relacionamento, né? Quanto mais próximo a gente conhece a pessoa, a gente vai descobrir todas as suas faltas, todas as suas falhas, todos os seus defeitos, todas as suas belezas, as suas qualidades. Mas e aí? Você despetalou a rosa, vai aguentar? O que você acha? Exato, Rafa. Olha, essa frase, eu vi até que a Andresa estava comentando também, né, me toca profundamente, porque como o Ricardo também tinha pontuado antes, tem uma frase anterior que você diz: "Tá vindo linda, tá vindo com essa melodia e tá vindo com esperançar", porque eu me encho de esperança de algo novo que aconteça. Ela quer o novo, ela quer o inédito, ela tá cheia de esperança de viver o amor desse lugar, o qual ela nunca viveu. Na sequência, cheia de esperança, vem: "Mas e aí? Quem despertar a rosa estará lá para o que aconteça?". Não é à toa, a meu ver, que ela repete aconteça e aconteça, porque ela coloca aconteça na primeira frase, aconteça na segunda. Eu me encho de esperança de algo novo que aconteça. Quem despertar a rosa estará lá para o que aconteça. Quer dizer, tem o acontecimento do novo, do fresco, do inédito, do que é bom, do que traz esperança, do que convoca a esperança. Porém, tem também o desperta lá, que eu penso que tem tudo a ver com isso que você está falando, de conhecer a pessoa no mais íntimo. E aí eu me lembro de mulheres, por exemplo, como cantoras, né, a Maísa, ou artistas outras como a própria Mary Moron, ou tem até um filme de Julia Roberts que tem a ver com isso, que é as mulheres que ocupam um lugar de muita fama, prestígio e endeusamento numa certa medida, quando elas estão com as suas parceiras, com seus parceiros amorosos, às vezes é uma grande dificuldade nesse despertar. Não é aquela rosa que você está vendo deslumbrante, a figura, a persona da artista, da atriz, da cantora, mas é quando está ali no íntimo do íntimo. Se você olhar a entrevista dessas mulheres, entrevistas, isso é consonante, assim, isso é uníssono, na verdade, quando elas dizem que mas fulano estava querendo se relacionar com a Mary Moore, com a Maísa, com a Julia Roberts, com a Elza Soares, mas ali era a mulher, a pessoa e não só a persona. Então eu acho muito criativo, inclusive esse movimento da Lineker, quando ela cria uma personagem, assume que é uma personagem, a Caju,
Ao mesmo tempo ela diz: "Olha, essa personagem dialoga comigo, tem questões consonantes com as minhas, mas eu sou a Lineker, eu não sou a Caju, tá? Existe a Caju, existe a Lineker cantora e existe a Lineker pessoa", porque Lineker, muitas pessoas pensam que é um nome artístico, né, que ela inventou. Não é, é o nome, de fato, né, dela. Então, eu acho que tem muito a ver com isso, Rafa, e também me vem sempre à cabeça, sabe aquela coisa bem infantil? Todo mundo aqui já viveu isso ou já viu no filme, mas às vezes até já fez. Sabe quando a gente pega aquela rosinha e fica: "Bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer", despetalando a rosa? Olha que coisa curiosa. A gente pega uma rosa, tá lá a rosa intacta, linda, uma florzinha. A gente vai despetalando ela para no final das contas o que é que a gente quer? Ó, como é lacaniano isso. O que é que a gente quer? A gente quer saber. Saber o quê? Se somos amada, amados e amados. Porque o bem me é assim: bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. Opa, se parar no mal me quer, vixe, ela ou ele não gosta de mim. Mas se parar no bem me quer, ai que alívio, sou amada, essa pessoa gosta de mim. Eu me encho de esperança de algo novo que aconteça. Quem despetala a rosa estará lá pro que aconteça. Num dia sou carente, completar suficiente. Quero amor correspondente pra testemunhar. Quando eu alçar o voo mais bonito da minha vida, quem me chamará de amor, de gostosa, de querida, que vai me esperar em casa, colher a joia rara, ser o pseudo fruto, a pele do caju. Então sempre que eu escuto, Rafa, essa frase, me vem muito essa questão. Será que vai parar no mal me quer? Será que essa pessoa só tem o bem-querer para personagem, para artista, e aí isso vale para mulher de negócios? Para isso a gente pode pensar em múltiplas funções que nós mulheres exercemos e lugares que ocupamos. Mas e no dia a dia? E fora do samba, e fora das férias, e na demanda, e no peso do coração, e no despetalar da coisa? Vai sobrar bem me quer? Ou é o mal me quer que vai prevalecer? E acho que essa frase, ela articula-se muito profundamente com a próxima, que é: "Nuns dias sou carente, completa suficiente, quero amor correspondente para testemunhar". Porque depois que houve o despetalar da rosa ali, né, você viu que tem dias que a pessoa é carente. No outro ela está se sentindo completa, no outro suficiente, mas você lidou não só com aquela rosa completinha, com aquela rosa que você imaginarizou, que você projetou imaginariamente como: "Opa, essa mulher é uma deusa". Quando a gente endeusa muitas pessoas, a gente retira elas do lugar de humanidade. Então tem o caminho que é humanizar mulheres que nunca foram humanizadas, isso é imprescindível, mas também não incorrer no erro de desumanizá-las agora por um outro viés, que é as endeusando. Não, são mulheres. E se você me permite, só você falou de dialogar com a frase seguinte, eu concordo plenamente com você, mas de novo eu relembro da última faixa do álbum, que é a linda carta que ela escreve para ela mesma. A carta termina com a seguinte frase: "É preciso ser o retrogosto da boca e ser eterno em alguma memória. Seu nome não é Caju à toa". Esse retrogosto da boca que o Caju deixa tem tudo a ver, né, com a rosa despetalada que às vezes fica o amarguinho no final. E isso faz parte da memória. O caju às vezes é travoso, né, Rafa? Assim, ele é bom, ele é doce, mas sabe aquele que dá na garganta às vezes, né? O caju ele dá uma travadinha, fica ali na memória, mas acho que é justamente sobre uma relação amorosa, seja consigo mesmo, seja com o outro, ela nunca vai ser constituída só do doce. Ela é doce, mas ela é ácida. Esse retrogosto fica. Você vai ter memórias boas, mas você também vai ter memórias ruins. O que ela está perguntando a todo momento é: e você sustenta o doce ácido do caju? Você aguenta? Você aguenta essa caju que é carente, mas também outros dias se sente completa, outros dias se sente suficiente. E aí vem outra coisa linda que é: quero o amor correspondente para testemunhar. O amor correspondente, eu acho que é o amor recíproco. Não é o amor sem falha, sem falta. Ela quer saber se vai haver correspondência. Ela ama, ela é amada também, e me chama a atenção a palavra testemunho. Ela poderia ter colocado qualquer outra coisa, meu povo. Ela escolhe colocar: quero o amor correspondente para testemunhar. Eu acho que testemunhar
é uma coisa que a gente faz muito nas relações amorosas, mas a gente não fala muito sobre isso. Quando eu tô me relacionando com alguém, eu testemunho o despetalar dessa rosa da pessoa, eu testemunho o peso do coração dela, eu testemunho quando ela se despetala, quando ela chora. E testemunhar é o quê? Olhar atento, acompanhando. Quem é convocado para ser testemunha de algo vai dizer do fato que viu. Será que nós estamos atentas o suficiente às nossas relações, a ponto de podermos ocupar esse lugar de testemunhas do amor? Será que a gente está fazendo isso mesmo? Ou será que a gente está deixando esse tempo acelerado nos tomar de tal maneira, que eu acho que também é uma pergunta que a Caju traz, a gente está deixando esse tempo acelerado nos tomar de tal maneira que a gente não consegue testemunhar o que é estar numa relação. E nessa atitude de testemunhar, vem a outra frase, que já é da outra estrofe, né? Que é, quando eu alçar, essa aqui eu choro, quando eu escuto muitas vezes, que é, quando eu alçar o voo mais bonito da minha vida, quem me chamará de amor, de gostosa e de querida? Quem vai me esperar em casa, polir a joia rara, ser um pseudo fruto, né? Esse pseudo, mas que é suculento ali, a pele do caju. Então ela não quer só ser amada de um modo infantil. Ela busca um amor que, a meu ver, é um amor também maduro. Porque, como o Ricardo tinha pontuado antes, né, Rafa, é o amor que espera em casa. Ela se pergunta assim, quem é que vai estar me esperando em casa? E antes disso ela se pergunta, olha, quando eu alçar o voo mais bonito da minha vida, lembra que ela tinha medo de alcançar. Aí agora ela alcançou. E aí, quando eu alçar, alcancei aqui, querido, o voo mais bonito da minha vida. Vai ter alguém lá para me chamar de amor, de gostosa e de querida? Vai ter alguém lá para saborear a polpa suculenta dessa caju e desse caju, do fruto e da pessoa? Vai ter alguém lá para te aplaudir nesse voo? Porque isso também acontece nas relações amorosas e a gente também não costuma falar tanto sobre isso, que é, às vezes a relação amorosa, ela fracassa quando um dos dois dessa relação, falando numa relação dual, né, mas podem ser outras relações, claro, mas às vezes fracassa quando uma das pessoas envolvidas naquela relação voa alto. E ela diz, quando eu alçar o voo mais bonito da minha vida. Às vezes o outro não sustenta, não suporta. Isso é pouco falado, mas isso a gente sabe que isso chega muito nas nossas escutas psicanalíticas. Irvina, tem outro lugar aí que eu acabo vendo muito, que assim, ao fazer o voo, você tem medo de se distanciar desse outro que te estruturou. Então, aquela situação, voltando aí aos casos empresariais, a pessoa começa a crescer, aí ela fala, mas a vida inteira eu tive esse pessoal aqui comigo, ao meu lado, não só no empresarial, mas ali a comunidade na qual ele vive, tudo aquilo, e ele sente que se ele crescer mais, ele vai começar a se distanciar daquilo. E aí ele muitas vezes até se sabota no sentido de não querer ir além para não perder aquele conceito, aquele outro que está sempre com ele, que o estruturou. É muito comum, a gente, casos normais, é o jogador de futebol que ficou bilionário e continua morando na comunidade, porque foi ali que ele se estruturou. E ele não, mesmo sendo riquíssimo, né? E não é o caso da Lineker daqui, mas a questão é, quando eu voar muito alto, será que quem está comigo vai dar conta? Será que vai me acompanhar nesse movimento sem ciúme, sem inveja, sem se sentir inferior, né, e se descaracterizar? E como vai ser isso, né? Como eu consigo essa mudança que eu farei, que ela busca com os Grammys, com tudo isso, tudo mudando na vida dela, e ao mesmo tempo, quem está com ela vai continuar com ela? Quem fez parte da vida dela, do passado dela, os queridos do passado, né? As pessoas que ajudaram a estruturá-la, vão continuar com ela? Não vão se sentir ultrajados, sei lá, por que vem na cabeça, né? Existe esse medo, ele é muito comum, a gente pega isso em clínica, a gente pega isso em consultoria empresarial, pega isso em N situações profissionais, isso acontece muito mais do que a gente imagina. E a gente sabe que quem vai amar esse medo é o super-eu, né? Sim, nosso super-eu se apropria disso e fala, não vai ficar aí,
aí. Se sinta culpada porque você tá voando muito alto. Tá voando muito alto, fica aí, pega a sua boiazinha e fica no raso, né? Você não pode ir pro fundo. E é isso. E quantas vezes nós não escutamos essa voz na nossa vida, né? Todos nós, quando você tem mudanças na sua vida de profissão, de cargo, de relacionamentos, né? Será que não é muita areia pro meu caminhãozinho? Será que eu vou dar conta? Será que eu mereço? O tal do eu mereço. Exato. E por isso, Ricardo, que eu acho tão fundamental, voltando lá para a questão que a analista da Lineker fez, né? E aí, você tá com medo de dirigir a sua própria vida? Por isso que eu acho tão fundamental a resposta que ela constrói com a música Caju e com o álbum Caju, que é: eu tô com medo, eu quero olhar de frente para esses medos, eu tô inclusive com esses medos que você apontou, que são medos que se articulam com a culpa, medo de ser muito, medo de ter muita prosperidade, medo de voar muito alto. Esses medos são agenciados pelo super-eu. E a gente sabe que o super-eu vai agenciar isso, fazendo com que esse medo ande de mãos dadas com a culpa. Olha, aqui você foi longe demais. Aqui não é lugar para você. Isso aqui não dá, porque eu vejo a seu redor, como você fala, né? As pessoas não estão acompanhando. Provavelmente você não vai poder levar, talvez, todo mundo que você quer, todo mundo que você ama. E aí, claro, começa, né? Lá volta, na verdade, ao começo da gente pensar na dimensão coletiva. E eu acho que a obra da Lineker tem essa dimensão coletiva muito grande, desde o primeiro financiamento até tudo que ela pode financiar para a própria vida agora, mas isso não blinda a pessoa de ter essa ação superegóica. Isso não blinda a pessoa de ter esse medo, inclusive, como a gente vê lá no texto do Freud, os que triunfam ao fracassar, a gente vê, inclusive, que tem muitas vezes um apego sintomático nosso ao fracasso. Um apego sintomático nosso que não nos permite que a gente triunfe. Então eu também penso que a personagem Caju, a música Caju e o álbum Caju são uma tríplice maneira da Lineker ir nesse movimento de trabalhar com as questões superegóicas, no sentido de eu vou bancar sim, a despeito do que o outro diz que é o meu lugar, eu vou me colocar no lugar que eu penso que é o lugar digno para mim, no lugar que é o especial para mim, no lugar que eu sou merecedora. Então, por isso que eu quis começar com a coisa da análise dela, porque eu acho que só esse recortezinho dessa intervenção da analista mostra que ela provavelmente, né, a gente está supondo, claro aqui, mas mostra que provavelmente ela estava muito aberta e disposta a trabalhar também com questões superegóicas. E a gente sabe que o bichinho danado pra gente lidar com ele é o super-eu. A gente vai e volta, tem avanços, retrocessos, mas eu acho que produzir um álbum dessa magnitude e conseguir colocar tantas questões ao outro e a si mesma na música Caju é uma excelente forma de trabalhar, entre outras questões, com o super-eu, meu povo, porque não é pra todo mundo também não, fazer esse monte de questionamento a quem você tá pretendendo se relacionar com. E como prometido, segue a versão remix de Caju que eu fiz especialmente para este episódio. Nessa brincadeira eu utilizei um pouco de inteligência artificial para separar os sons, inclusive a voz. E utilizei também elementos de um artista de drum and bass chamado Calibra, que eu acompanho há algum tempo. E é claro que eu não tenho autorização para remixar a música da Lineker, mas se você quiser marcá-la, quem sabe ela gosta e abre a master para a gente fazer um trabalho mais elaborado, né? Inclusive eu estou produzindo um vídeo mostrando um pouco do processo de produção deste remix, que vai estar disponível no meu Instagram, que você encontra nos comentários deste episódio. Quero saber se você vai correr atrás de mim num aeroporto, pedindo pra eu ficar, pra eu não voar, pra eu maneirar um pouco, que vai pintar uma tela do meu corpo nu. Você já decorou quantas tatuagens tenho? Se eu ligo pra Cartoon ou rabisco os meus desenhos? Quantos shows tem na minha agenda? Meu disco favorito, o peso do meu coração. Fontes serão as férias, qual o tamanho da demanda? No samba sei que samba, o que será que faz chorar? Será que você sabe que no fundo eu tenho medo de correr sozinho e nunca alcançar? Eu me encho de esperança de algo novo que aconteça. Quem despetala a rosa estará lá pro que aconteça. Uns dias sou carente, completar suficiente. Quero amor correspondente pra testemunhar. Quando eu alçar o voo mais bonito da minha vida, quem me chamará de amor, de gostosa, de que
serão as férias, qual o tamanho da demanda? No samba sei que samba, o que será que faz chorar? Será que você sabe que no fundo eu tenho medo de correr sozinho e nunca alcançar? Eu me encho de esperança de algo novo que aconteça. Quem despetala a rosa estará lá pro que aconteça. Uns dias sou carente, completar suficiente. Quero amor correspondente pra testemunhar. Quando eu alçar o voo mais bonito da minha vida, quem me chamará de amor, de gostosa, de querida, que vai me esperar em casa, polir a joia rara, ser o viseu do fruto da pele do caju. Lembre-se também que as músicas que foram comentadas, mas não tocadas neste episódio, estão na playlist. Aproveitando também para agradecer o pessoal que curtiu muito o episódio da Isildinha e do Tom Waits, e um agradecimento especial para o Fernando Conde Medeiros, que passou a nos apoiar na plataforma Apoia-se. Acorde, música e psicanálise, com Rafael Garbuio e Ricardo Pesati. Produção de áudio Vinhetando.